Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A Rafa me apresentou, eu sou a Vanessa, eu sou gerente de marketing e conteúdo da UPix. E eu estou aí com a honra de falar com esse pessoal aqui, com essas três pessoas maravilhosas. A Rafa trouxe para vocês, apresentando o nosso painel aqui, que 23% das empresas melhoram a percepção delas com o público quando os líderes criam conteúdo nas redes. Isso tem muito a ver com humanização. Inclusive, além da percepção da marca em si melhorar, 3 a 4 consumidores eles afirmam, efetivamente, eles entendem dessa forma, né? Que quando um CEO ele passa a ser influencer, ele passa a criar conteúdo e se mostrar nas redes, a marca passa a ser mais confiável. Então, o legal agora que a gente vai fazer é entender da galera que é CEO, como é que eles veem isso. Porque é o que a Rafa disse, a minha geração, quer dizer, a geração da Rafa, não foi ensinada a... Eu não entendi porque teve gente que riu. Enfim, não foi ensinada a criar conteúdo na internet. Para a gente é um pouquinho mais difícil. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque tem uma coisa de marca pessoal e a marca da tua empresa que pode se beneficiar muito. Então, primeiro, obrigada para os três por estarem aqui. Gente, eu vou começar assim por ordem. A Adriana está mais perto de mim. Eu derrubo fichas, desculpa. Adriana Barbosa, nossa CEO da Preta Hub, presidente da Feira Preta. Essa mulher, ela sacou o poder do Black Money há, 20 anos e criou um império. Ela é hoje CEO, ela é presidente, ela cria conteúdo. Então, é alguém que, além de estar à frente de uma empresa... Gente, eu estou apresentando ela por ela, vocês me desculpam, eu me empolgo. Ela teve uma voz porque ela defende uma causa. Então, eu queria ouvir de você, Adriana, como é que é isso de estar ali representando uma empresa e se representando. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Vanessa. Oi, gente. Mágica para o microfone da Adriana. Acho que foi. Foi? Tudo bem? Ai, que bom. Estou muito feliz por estar aqui dividindo com vocês e pelo convite. Como ela me apresentou, eu venho trabalhando no tema do empreendedorismo da população negra nos últimos 20 anos. E, para mim, não foi assim, saquei e vou fazer. Acho que eu sou da sua geração. Eu lembro da internet, para mim, na época do Orkut, de Ning, que não deve ser da época de vocês. Então, para mim, foi um desafio poder entender qual é essa lógica, né, das redes sociais. Não só como olhar as redes sociais como uma estratégia, porque eu trabalho no campo do empreendedorismo e de negócios de impacto social, mas de que forma que, a partir do momento que eu olho as redes sociais, também uma forma de eu, Adriana, me posicionar e não posicionar só o meu negócio. Não tem sido algo tão fácil, porque eu vejo, né, o influencer como uma profissão, né, uma pessoa que se dedica para aquilo. Eu tive que, de alguma forma, aprender em como posicionar aquilo que eu acredito, exponenciar, né, a mensagem através das redes sociais e com verdade, né? Não ser uma coisa tão mecânica, achar o tom, achar a forma, não foi tão fácil para mim. Eu não vou ser o perfil que vai fazer dancinha, eu não tenho nada contra, mas é que eu sou totalmente desengonçada, então não serviria para fazer as danças, mas eu olho de que forma que eu posso exponenciar, de alguma forma, ecoar aquilo que a gente se propõe a fazer utilizando as redes sociais. E cada dia é um dia, né? Tem dia que a gente acerta o tom e tem dia que a gente não acerta o tom. Mas eu posso dizer que eu estou aprendendo. Eu sou uma aprendiz nesse caso. Acho que somos todos. Facundo, posso te passar a palavra? Pode. Acho que a primeira coisa que você precisa fazer para ser CEO e criador de conteúdo é se vestir de preto dos pés à cabeça, né? A primeira coisa que eu vesti, eu falei, gente, a gente não tem nenhuma criatividade, todo mundo fazendo cosplay de Steve Jobs aqui. Gente, eu crio conteúdo, agora só falta ser CEO. Então, mas eu estava vindo para cá, eu te confesso, falando, mas por que me colocaram nesse painel? Porque eu nunca... Ser CEO de MEI é meio pretensioso, né? Eu tenho uma empresa relativamente pequena. Eu nunca me vejo como um CEO, assim. Nunca... Eu falei, mas por que eu vou falar de CEO? Mas aí eu falei, então, segundo o olhar dos outros, como eu tenho muitas empresas embaixo de uma holding, eu sou CEO. Mas dentro da minha própria organização, a gente não se vê desse jeito. Eu não tenho o papel do CEO. Quer dizer, eu estou tão mão na massa quanto qualquer outra pessoa que está ali dentro. A minha estrutura é muito mais horizontalizada. Então, eu acho que, nesse caso, a gente está tendo
falando agora numa perspectiva maior, a gente está tendo criadores de conteúdo que cada vez mais começam a lançar linhas de negócios e começam a explorar a sua audiência, e a partir daí eles começam a fazer derivadas de linhas de negócio além da influência, então criando produtos físicos. Acho que o Ricardinho vai falar sobre isso com muito mais propriedade. E você também tem, por um outro lado, CEOs, executivos. Eu estou vendo isso trabalhando no board de algumas empresas, eu estou vendo isso se acelerar. Porque a gente está falando muito sobre humanização de marca, né? Tanto nas narrativas. E uma corporação não tem rosto. E quando uma corporação não tem rosto, ela acaba criando uma certa insegurança com quem que se responsabiliza por algum tipo de dano social, ecológico, ou qualquer outra coisa que é derivada das operações e, enfim, da criação de riqueza dessa empresa. Então, eu acho que a figura do CEO enquanto criador de conteúdo, e é muito doido, porque o Ricardinho, que efetivamente é um CEO, porque tem uma empresa gigantesca, não tem Instagram. Então, essa figura do CEO como criador de conteúdo graça muito no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social muito mais apropriada para isso. E a gente percebe que tem criadores de conteúdo no TikTok, no Instagram, que encontram, criando produtos, novas linhas de receita. A gente, bom, só de falar de economia de criador, a gente poderia ficar falando aqui uma hora inteira. São muitos exemplos, inclusive recentes, de criadores de conteúdo que começaram a criar produtos. Eu, no meu caso, eu virei criador de conteúdo meio que por desespero, porque no meio da pandemia meus bares pararam, eu estava sem nenhuma entrada de grana, eu não falava quase nada nas redes sociais, e aí eu comecei a falar de empreendedorismo para tentar, enfim, construir uma comunidade e ensinar as pessoas a empreender. Acho que a primeira coisa que eu fiz foi encontrar um território que não era muito saturado, e isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Como criador de conteúdo, você encontrar um território que não seja explorado é muito difícil. Então, eu comecei primeiro a encontrar esse território, que é um empreendedorismo mais com viés à esquerda, e quando você fala de empreendedorismo é sempre neoliberal, testosterona, giga, vamos conquistar o mundo. Então, eu comecei a ver um empreendedorismo mais minoritário, beleza, né, esse empreendedorismo menor, e com viés mais à esquerda. E aí eu comecei a falar sobre esse assunto e montei uma comunidade. E pela minha comunidade, eu acho que não é nem sobre criação de conteúdo. Porque criar conteúdo, se você não encontra um eco, se você não encontra outras pessoas que veem o mundo da tua forma, não vai adiantar de nada. O importante é você montar a sua comunidade com verdade, como ela estava falando, expressando o teu jeito de ver o mundo e, a partir daí, colocar produtos que estejam em sincronia com essa tua fala. Falar uma coisa e não fazer não te leva a lugar nenhum. Ricardinho, você tem algo a contribuir? Eu gostei da modéstia em que a pessoa que é um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo diz: não sei por que me colocam aqui como CEO. Achei isso fantástico, gente. Eu não é modéstia, eu acho um pouquinho cafona, desculpa. Eu acho que é uma palavra meio da década de 90, sei lá, CEO, é muito pretensioso. É da minha época. Então, mas a gente já sabe que é por comportamento, e não seja etarista. Ricardo, se apresentar para o pessoal, mas é o Ricardo Dias, ele é CEO da Adventures. A Rafa vai ajudar a gente com um microfonezinho extra. Obrigada, Rafa. Obrigado. Obrigado. Eu acredito muito no conteúdo como a moeda que gera atenção, que, na minha opinião, é o que faz a diferença no mundo da comunicação. Talvez o melhor exemplo, não sei se vocês gostam dele ou não, mas você pega um cara como o Elon Musk, um tweet dele seria valorado a dezenas de centenas de milhares de dólares. Então, ele é o cara que conseguiu criar um canal, esse canal tem uma audiência gigantesca, ele pode verticalizar a mídia dele e transformar essa mídia em publicidade. A Tesla é um exemplo de uma empresa que não gasta quase nada em publicidade. E o que eu acho que está acontecendo no mundo hoje é que, com isso daqui na tua mão e com um canal, com uma boa produção de conteúdo, você consegue verticalizar essa mídia e criar produtos em cima disso. Então, eu vejo isso como a moeda que vai definir o Creator Economy nos próximos 10 anos. Faz todo sentido, até porque a economia da atenção, né, e você contar uma história, criar uma comunidade. E aí, nesse sentido, gente, vocês estão à frente de grandes grupos. Alguns de vocês à frente de mais de um grupo. Como é que é? Porque uma coisa que causa muita dificuldade é essa criação de conteúdo, ela toma tempo. Não é uma coisa, sentei, escrevi um postzinho aqui e está pronto. Não.
você está contando uma história, está criando uma comunidade. Como é que vocês encaixam isso no dia de vocês, que deve ser super corrido? De onde vem? Você quer começar? Bom, eu encontrei no podcast o meu veículo. Então, eu sei que é mais um podcast, mas eu encontrei um veículo no podcast. O podcast, como mídia para produzir conteúdo, você consegue tirar muito de um podcast. É quase um porquinho, porque você consegue usar ele em cortes, você consegue popular várias mídias sociais. A gente estava falando assim, eu não sou TikToker para fazer dancinha, mas TikTok não é mais sobre dancinha. TikTok também é sobre... É uma mídia como outra qualquer. Eu vejo o TikTok muito mais próximo do YouTube do que do Instagram. E para você fazer cortes a partir de um videocast, você consegue encher o TikTok, você enche o Instagram, você enche as plataformas de áudio, você vai para o YouTube. Então, o videocast, para mim, é uma matéria-prima para distribuição de conteúdo muito rica, porque você consegue fazer várias distribuições de conteúdo e popular múltiplas plataformas. Então, eu não tenho muito tempo para fazer isso. Eu não tenho uma equipe para cuidar das minhas redes sociais. Eu que respondo tudo, eu que posto tudo. Eu não tenho... Óbvio que eu uso lá um pouco, talvez, o Later para conseguir distribuir, programar e agendar. Mas, a partir do momento que eu tenho os cortes, eu estou trabalhando com a Pod 360, que está me ajudando a montar esse videocast. A partir do momento que eu tenho os cortes, fazer essa distribuição de conteúdo com o olhar de um bom editor é barato, é rápido e você entrega alguma coisa que as pessoas estão procurando, que é conhecimento, né? Eu prefiro acreditar que a gente está no campo mais... Eu, pelo menos, no meu conteúdo, estou muito mais naquele campo, na lâmina entre educação e entretenimento. Então, educar, falando de empreendedorismo, com um olhar muito mais feminino, minoritário... aliás, eu preciso te chamar para o meu podcast, já fica aqui o convite, está público. Olhar para esse olhar, que eu acho que é o empreendedorismo que a gente tem hoje no Brasil. Esse é o empreendedorismo de verdade. E, para mim, não é o Elon Musk. Eu tenho uma puta de uma preguiça desse empreendedorismo Elon Musk que fala de um mundo que não é o mundo que a gente tem aqui hoje. Mas é verdade, né? Eu não posso ter como um paradigma de empreendedorismo esse homem. Eu não quero. Não quero mesmo. Então, no final das contas, eu acho que está muito mais no papel de mulheres, mulheres trans, mulheres pretas, mulheres de diferentes lugares, mulheres que vêm de comunidades na periferia, para falar do empreendedorismo que muito mais é brasileira. Então, é sobre esse campo que eu estou interessado em falar quando eu estou montando o meu podcast. É isso, tem que encontrar um território cultural que seja um recorte que não está muito saturado. Agora, senão você vai ser só mais um. Eu acho que a boa notícia é que esse é um lugar democrático. O que acontece? No final do dia, quem recompensa o conteúdo é a atenção. Então, independentemente de quem você seja, do que você fala, a mensuração da qualidade do teu conteúdo vai ser a atenção que as pessoas... eu não gosto da Anitta, mas tem 60 milhões de pessoas que gostam dela. Ok, essa é a moeda. Se eu tivesse que dar uma dica para todo mundo, eu falaria, a melhor proxy de conteúdo no mundo é quantidade. Moser, Kobe Bryant, foi o cara que mais errou arremesso na história da NBA, eles são um subproduto da quantidade. Óbvio que quantidade aliada à criatividade te entrega um bom conteúdo, mas não existe ninguém no mundo que consegue ter um grande canal, uma grande atenção sem quantidade. Então, se você está sentado aí pensando em fazer ou um trabalho para Guaraná Antártica na Snack, que só foi atingido depois de muitos anos, de muita consistência, de muita quantidade, ou você quer começar um canal pessoal, seja no TikTok ou no LinkedIn, você tem que colocar conteúdo na rua. Você não pode deixar que a resposta no curto prazo de engajamento jogue contra o teu objetivo de longo prazo. Então, lembra que eu estou falando, a melhor proxy é quantidade. Quantidade. Você tem que fazer, e uma hora vai. Eu queria só fazer um adendo aqui. Eu entendo, é verdade, consistência e quantidade. Mas como fazer isso nos dias de hoje, cuidando de negócios? A gente está falando de CEOs e influencers. Isso me gera uma ansiedade horrorosa. Produzir conteúdo, porque não é a produção de conteúdo quando você não é influencer, quando você tem um negócio para tocar, como nós três temos, e são negócios complexos, é algo que demanda pelo menos umas 4 horas por dia, né, para você produzir conteúdo, editar conteúdo, ou pagar, que você vai precisar ter uma equipe ali de, no mínimo, 2, 3 pessoas. Muita gente tem. E se você não tem recurso para fazer isso? Porque o retorno não é quantificável, ele vem a longo prazo. E quando você satura a tua voz na cabeça das pessoas? São respostas que eu não tenho, tá? Eu fico numa tremenda ansiedade
Porque exatamente hoje, para você conseguir ter relevância, você precisa produzir conteúdo. Eu acho uma doideira você não ter Instagram, por exemplo. Já te disse isso. A gente é amigo, tá? Por isso que a gente se veste igual, assim. Aí, eu acho muito doido, porque o Ricardinho tem uma voz relevante na indústria e não está no Instagram, que pode ser também uma alternativa, né? Você ser mais misterioso, né? Mais pavão misterioso. Mas isso cria uma ansiedade em mim terrível. E em você? Eu acho que para mim é uma lógica um pouco diferente, porque eu comecei a trabalhar, a empreender, né? Estou dentro desse cenário já faz muito tempo. A questão das redes sociais veio para mim depois. Eu fiquei pensando muito qual era a história que a Feira poderia contar, que a Preta Hub poderia contar, e entender como é que essa lógica de contar histórias nas redes sociais poderia ser estratégico para aquilo que eu faço. E aí, em alguma medida, eu aprendi que também, de alguma forma, eu poder me posicionar e ajudaria a personificar, entendeu? Hoje, eu estou preocupada em como contar uma história. Eu não quero contar sempre a mesma história. Se eu não tiver algo novo para contar, eu nem vou para a internet, entendeu? Tipo, porque aí, para mim, não faz sentido. E aí, aí eu faço, não é um contraponto, tá? Mas é mais de perfil mesmo. Eu não vou ser aquela que vai ter uma constância de estar sempre postando, porque ou eu vou focar especificamente em produzir conteúdo para as redes sociais, ou eu vou focar para tocar o meu negócio. Vê uma questão de prioridade em relação àquilo que eu sinto para o que eu tenho que fazer. Agora, tem uma outra dimensão que eu acho que a gente precisa trazer, que você traz, que é uma dimensão subjetiva, da ansiedade, sabe? Tipo, tudo que também nos causa para estar sempre ali, lacrando, para estar sempre fazendo. Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu não vou dar conta disso. Eu não vou fazer como fulano faz, como Beltrano faz. Em alguma medida eu preciso entender quem sou eu dentro desse rolê, quem sou eu dentro dessas redes sociais e achar qual é o melhor caminho para mim, aquilo que me faz bem e me deixa confortável. Porque eu tenho muitas amigas que estão adoentadas, porque ficam que tem que produzir, porque tem que lacrar, porque tem que... Cara, não. Qual é a sua verdade? O que você tem que fazer para você conseguir passar a sua mensagem? E você trouxe uma outra coisa também, que para mim é importante. Fazer para quem? Qual é essa audiência, né? E a gente tem uma construção de comunidade que ela não veio da internet. Eu quando comecei, era um momento extremamente analógico. Não tinha as redes que tem hoje. E a gente foi formando novos públicos, e a gente foi formando público na internet. Então, a nossa comunidade, e a comunidade que também me segue e que faz as coisas, que de alguma forma se associa àquilo que eu faço, ela vem dos negócios, não vem só daquilo que eu posto na internet, vem da minha força de trabalho, do meu dia a dia, entendeu? Uhum. Então, essa é a minha verdade, é isso que eu quero contar. Então, acho que cada um tem uma forma de fazer. Eu sempre falo para os empreendedores, não adianta olhar a grama do vizinho e a grama do vizinho está verdinha e você vai fazer a mesma coisa e a sua vai ficar verdinha. Não é verdade. Não é verdade. Sobretudo quando a gente está falando que a influência está nas pessoas, na autenticidade das pessoas. Né? Uhum. Então, acho que a gente pode sintetizar, porque a gente somos CEOs que estão fazendo o caminho para a influência. Então, a primeira delas é não transformar isso numa obrigação, transformar numa atividade prazerosa, que você distribua com verdade, documentando o teu... Porque é muito doido, né? Porque você, como empreendedora, sabe, cada um tem seu caminho, e o que funciona para você pode não funcionar para mim, vice-versa, mas você mostrar para as pessoas que estão à sua volta, pô, olha o que eu consegui construir, sem ser herdeira, que imagino que você não seja, montar uma verdade e ter uma relevância dentro do mercado de trabalho, do mercado cultural, é muito importante. Então, documentar isso e ajudar e educar as outras pessoas é um caminho. Uma certa constância, mas aí a constância quem determina é você, né? Sem criar ansiedade. E encontrar um nicho, encontrar um território que seja verdadeiro e que seja só seu, onde ninguém está mais falando aquilo que você está falando. Eu acho que são caminhos... para quem não é influencer, né? E a influência é uma profissão que eu, confesso, há 2 anos eu subestimava, e hoje em dia, como eu também estou criando conteúdo, eu vejo quão difícil e quão penoso é você ficar criando conteúdo e fazer disso um jeito de ganhar vida. A gente que está ali naquela lâmina entre o executivo
E o criador de conteúdo tem que dosar isso de uma maneira que a gente não tenha um piripaque, né? Porque senão a gente queima neurônio tem nessa compulsão de criar conteúdo, porque isso é mandatório nos dias de hoje. É uma dor que a gente ouve bastante de creators, diga-se de passagem, tipo, o quanto eu preciso alimentar a plataforma. E aí, nesse sentido, eu vou pensar uma fala sua, Facundo. Você falou que você começou no desespero. Porque, de repente, você pensou, cara, preciso criar conteúdo para passar essa mensagem, porque eu não sei o que fazer aqui. Foi no desespero. Que eu achei uma fala muito interessante, porque quando você está na condição de CEO, a impressão que eu tenho aqui do outro lado, gente, eu só tô de preto e uso o LinkedIn, é o que a gente tem em comum, tá? Quando a gente está aqui desse lado, a impressão que a gente tem é que a pessoa chegou, se estabeleceu, não sei vocês, mas essa é a impressão que eu crio, e dali ela falou, bom, daqui do meu ponto, eu consigo começar a criar conteúdo e, de repente, compartilhar assim, aprendizados, criar uma comunidade, mas é de um ponto confortável. Eu não tinha parado para pensar que, de repente, o CEO faz por necessidade. E aí, nesse sentido, eu queria entender de vocês qual é a necessidade que alguém à frente de uma empresa, um CEO, tem de criar conteúdo para além da marca. E é claro que é também reforço de marca, mas o que mais tem por trás disso? Olha, trabalhando mais uma vez com vários boards, é sobre carreira. O cara está construindo e ele quer ser top voice no LinkedIn, porque isso vai contribuir para a sua narrativa como executivo. Qualquer currículo é uma narrativa, né? E é uma narrativa muitas vezes polêmica, mentirosa, mas ele é o hero, ele é o herói de uma história, ou ela é a heroína de uma história que tende ao cargo de CEO, né? Então, a construção de montar conteúdo e falar e colocar coisas que muitas vezes são irrelevantes passa por essa necessidade de ser lembrado e que no momento em que você for procurar uma outra posição numa outra companhia, você, por ser um top voice, como acontece no mercado de influência, né? Se você não tem um determinado número de seguidores, é muito triste que hoje eu fiz doutorado e hoje em dia eu tenho que ficar pensando em produção de conteúdo, gente, ficar fazendo dancinha, ralei tanto na academia e hoje ainda tenho que ficar pensando em conteúdo, mas é um reflexo dos tempos. Então, acho que passa um pouco por isso, passa por empregabilidade, passa pelo cara querer se reposicionar um pouco mais adiante. Não, e também concordo e acho também que passa pelo lugar de aproximação, né? Para mim também esse lugar de estar dentro das redes serve também como um processo de escuta, né? Eu acho que se você está disponível para isso, à medida que você se coloca, né? Se você se disponibiliza, está presente, você recebe muito feedback também. Então esse lugar também, eu acho que pode ser uma necessidade, né? Para quem está na liderança de negócios, de empresas, bora escutar, né? O que a sua comunidade, o seu público deseja, o que quer. Muito das soluções hoje que tenho na Feira Preta, que eu tenho na Preta Hub, vem dessa audiência, vem das pessoas, o que elas querem, né? O negócio não é só para mim, é um negócio que serve uma comunidade. Quem é essa comunidade? O que ela precisa? Então, acho que a necessidade também pode passar por esse lugar de escuta, de uma escuta qualificada e genuína, né? Isso é que eu tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, eu só contrato pelas redes sociais, eu encontro fornecedores pelas redes sociais, eu encontro consumidores, porque quando você fala de comunidade, normalmente você fala de uma exploração de energia em torno de consumismo, né? A comunidade é como que você vai fazer para vender seu produto do jeito mais barato possível com conteúdo orgânico. Mas é muito louco você começar a pensar em comunidade também como seus potenciais sócios, como que eu fiz. O Love Cabaré, por exemplo, que é o próximo negócio, eu encontrei meus sócios, eu vou até fazer um painel daqui a pouco aqui, falando de como que a gente captou R$1 milhão em 34 minutos, com crowd equity. E foi dentro da minha comunidade que eu encontrei meus sócios. Então, tem um nivelamento hoje que eu encontro todos os meus funcionários, todos os meus fornecedores, todos os meus consumidores e os meus sócios numa pirâmide achatada através da comunidade. Eu acho que essa história de crowd equity e você fazer o negócio para a comunidade, com a comunidade e através dela encontrar seus consumidores é a parada mais poderosa que a gente tem hoje. É tão próximo, é o mais próximo do capitalismo tardio do comunismo. Assim, é você transformar a sua comunidade num núcleo que gera riqueza e consome essa riqueza que é gerada. É muito doido isso que você estava falando, extrapolar isso para mais além de só receber feedback dos consumidores. Fala, Ricardinho. Estou aprendendo aqui. Não, queria muito ouvir sua opinião também. Tipo, nesse sentido, o que te leva, o que você acha que você ganha
sendo CEO da Adventures, entendeu? Você já está estabelecido, compartilhando, criando conteúdo, para além, vai além da reputação da empresa, tem a sua reputação também. Qual é a construção que você tem por meio do conteúdo? Não, sem dúvida. Eu acredito que, a partir do momento que você... Em primeiro lugar, assim, você tem uma opção de criar conteúdo ou não. Você não é obrigado a criar conteúdo. Tem muita empresa que não tem um CEO com um canal, não tem um CEO falando, ele ou ela falando com o mercado. Tudo bem. É a maioria, né? Exatamente. Então, você tem essa opção. E essa opção é válida para todo mundo. A partir do momento que você entra no jogo, eu acho que você tem que jogar para ganhar. É tão simples quanto isso. E aí eu acho que o benefício de ganhar esse jogo, o ROI, é muito maior do que, né, o ROI que você tem no tempo investido versus o resultado que você tem em atração de talento, em informação de marca, em desenvolvimento de negócios, etc., é muito maior do que o tempo que você gasta para criar conteúdo. Logo, se você decidiu entrar nesse jogo, entra para ganhar com muita consistência e quantidade, eu acredito que lá na frente esse negócio se paga. Agora, você tem a opção de ficar fora do jogo também. Se você for rico, né? Multimilionário. Se eu tivesse multimilionário, eu não estava produzindo conteúdo. Não, mas você produz conteúdo para ganhar dinheiro. Não, para também sustentar o meu negócio e encontrar... Não, mas a pandemia... Assim, é uma opção? É uma opção. Você tem razão. Mas, hoje em dia, quem está no jogo é quase uma imposição. Mas o jogo é sobre ganhar dinheiro. A gente pode ficar aqui horas falando que eu produzo conteúdo para salvar o mundo e não sei o que e tal. Se a gente está falando de uma PJ, a PJ, ela cria conteúdo para ter um negócio. A diferença entre a receita, a despesa e o lucro, é isso que garante a sustentabilidade do negócio. Na pessoa física, aí eu concordo que é uma outra moeda, é um outro jogo. Mas se a discussão for em torno da PJ, a PJ, se ela for criar conteúdo, ela tem que criar conteúdo para maximizar o resultado do negócio. Para amarrar um pouquinho do que a gente falou, eu vejo algumas semelhanças, e aí eu queria entender de vocês se eu estou muito doida, mais do que o normal. Eu entendo que creator está ali, fazendo conteúdo para mostrar que veio, para mostrar sua paixão e para construir um nome. Eu entendo que marcas hoje criam conteúdo na mesma pegada. Perfeito. Né? Eu vou criar uma comunidade, vou mostrar que vim e vou humanizar. Não vou mais chegar na TV e dizer me compra. Eu estou na rede social trocando e contando uma história. E o que eu entendi sentada aqui com vocês é que é muito disso. Ainda que talvez com objetivos e visões diferentes, vocês três estão ali para se construir, mostrar o nome e também, nesse sentido, construir uma história e ajudar a comunidade de negócio de vocês. Na última linha, a marca que não se comportar como uma criadora de conteúdo vai competir em desvantagem com os criadores de conteúdo que vão ter marca. Faz total sentido. Porque é isso, a gente tem que criar conversa ou a gente está fora da conversa. Em degraus diferentes, mas é sobre isso. Faz sentido, gente? A gente está na era do conteúdo, né? Eu acho que qualquer forma, um artigo que você escreve, o que você, né, é uma forma de você produzir conteúdo e você se posicionar. Há vários níveis de você criar uma influência, né? Então, nesse sentido, eu concordo. Eu acho que as marcas... Mas eu não acho que especificamente para gerar lucratividade. Eu acho que um dos objetivos pode ser a lucratividade, mas pode ser também, não para salvar o mundo, mas passar uma informação, entendeu? Uhum. Eu acho que os objetivos são diversos, não só especificamente com sabe, fomentar o capital. Tem mais informação que cabe dentro dessa influência, entendeu? Tem vários tipos de capital, né? Tem capital social, capital político, capital intelectual, formação, capital financeiro, autoridade. E qualquer uma dessas razões é razão para você publicar conteúdo. No final das contas, tudo deriva para se eu estou pagando os meus boletos ou não. Concordo com o Ricardinho. Mas tudo fala de capital a médio, longo ou curto prazo. Capital financeiro, curto prazo. Gerar autoridade, longo prazo. Capital político, médio prazo e assim sucessivamente. Perfeito. Era do conteúdo, economia da atenção. Gente, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Aprendi bastante. Valeu, pessoal.